Capítulo 1, Seção 8. Os 7 diáconos e o martírio de Santo Estevão. O incidente narrado nos Atos, apesar da maneira prudente como está redigido, permite ver claramente as consequências desta oposição. Por aqueles dias, havendo crescido o número dos discípulos, houve queixas dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles eram mal atendidas na distribuição cotidiana. Aparentemente, trata-se apenas de um pequeno detalhe, mas que tem grande peso. É por estes pormenores que se avalia a credibilidade do relato, sublime sob tantos aspectos, mas não mascarado pelo seu autor com cores idílicas. O regime comunitário tinha criado problemas muito concretos, tanto administrativos como de distribuição. A natureza humana, por muito santa que seja, acaba sempre mostrando as orelhas. Os helenitas receavam ser tratados como cristãos de segunda categoria, particularmente no momento em que se distribuíam as ajudas, e esse foi, no terreno prático, o resultado daquela tensão espiritual a que já nos referimos. Em pouco tempo, as reclamações tornaram-se tão fortes que houve necessidade de se procurar uma solução urgente. Quando em Roma, no século V a.C., a plebe se mostrara descontente com o regime e se retirara da cidade, disposta à rebelião, tinham sido nomeados magistrados especiais, escolhidos dentre os próprios plebeus e encarregados de defender os seus interesses, os tribunos da plebe. Idêntico raciocínio levou a comunidade cristã a dar aos helenitas as mesmas garantias, nomeando uma espécie de funcionários escolhidos nos grupos de fora da Palestina. Estes procurariam fazer reinar a equidade entre os dois grupos da igreja, aliviando ao mesmo tempo os apóstolos das tarefas administrativas. Instituíram-se assim os diáconos, por proposta dos 12 e com assentimento de toda a comunidade. Era inicialmente em número de 7, talvez porque o conselho municipal da cidade judaica era composto por 7 membros, ou ainda porque a segunda multiplicação dos pães, feita por Jesus na terra helenística da Decápole, símbolo da conversão dos gentios, fora realizada com 7 pães, e deixara 7 cestos e restos. Esses homens eram todos de origem helênica, como provam os seus nomes: Estevão, Filipe, Prócor, Nicanor, Tímon, Parnemas e Nicolau. Este último era até um prosélito de Antioquia, isto é, um grego convertido. De que se ocupariam esses novos subchefes da comunidade? Em primeiro lugar, da administração, pois para isso haviam sido nomeados, mas certamente tratariam também da pregação e da propaganda. O seu caráter sagrado não podia ser posto em dúvida, pois a nomeação seguira-se uma cerimônia em que os apóstolos lhes haviam imposto as mãos, invocando sobre eles as graças do Espírito Santo. Uma vez sagrados, não são apenas ministros de um munus, de uma missão material, mas passam a fazer parte da hierarquia, e o seu título ficará associado na igreja ao sacramento da ordem, constituindo um dos seus graus indispensáveis. Deste modo, os helenitas marcaram um tempo importante. Tudo se realizou, certamente, por iniciativa dos apóstolos, principalmente de Pedro, que veremos associado na sua ação a um ou outro dos diáconos, sobretudo a Filipe. Enquanto a família de Jesus, que influiu legitimamente na primeira igreja, parece mais ou menos encerrada no marco judaico. Os 12 depositários da palavra pressentem a necessidade de sair desse marco a bem da fé. Além disso, como acontece sempre com os empreendimentos que são inspirados por um desígnio elevado, uma decisão arrasta a outra e cada pequeno ato traz em si novas possibilidades de desenvolvimento. Estes diáconos eram homens mais jovens, mais abertos, mais voltados para a propagação exterior da fé e menos eneados no conformismo hebraico. Representarão um impulso novo e vigoroso para a igreja nascente. No livro dos Atos, a narrativa da sua eleição é seguida desta observação significativa. E a palavra de Deus frutificava e multiplicava-se extraordinariamente o número dos discípulos em Jerusalém. A história de Estevão, permita em Atos capítulo 6, versículos 6, 8 a 7 e 60, mostra-nos bem esse elemento dinâmico que os diáconos trouxeram à igreja. Era uma alma de fogo,
transbordante de audácia, iniciador e modelo dessa imensa série de homens admiráveis, que o cristianismo porá a serviço de sua causa, e que, tendo encontrado a vida em Jesus, julgarão inteiramente natural sacrificá-la por amor dele. Helenista, talvez mesmo alexandrino de origem, sobre isso, é o que supõe por causa do conhecimento de que Estevão parecia possuir de algumas doutrinas de Fílon, que na época estava em voga, sobretudo em Alexandria, e também por empregar 4 vezes a palavra sabedoria, muito usada nos meios judaicos do Egito, de onde procede, aliás, o livro bíblico da sabedoria. Onde é que eu estava? Aqui. Conhecedor das doutrinas filosóficas dos gregos, tanto quanto das tradições hebraicas, esse homem encarna maravilhosamente o espírito novo, voltado para a conquista e resolutamente disposto a enfrentar as necessárias rupturas. Melhor do que os judaizantes, ele sabe falar às pessoas de fora, mas também poupa muito menos a suscetibilidade dos velhos crentes da Torá. São Pedro, ao ensinar as multidões de Jerusalém, procurava sobretudo mostrar que Jesus fora o Messias, o último remate de Israel. Estevão, porém, reteve especialmente aquelas frases em que se diz que não se deita vinho novo em odres velhos, nem se cose um remendo novo num pano velho. Os judeus tradicionalistas não se enganavam, portanto. Aí está um perigoso adversário. Nem mesmo as gentes da diáspora se deixam iludir por um só momento. Esse homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Reúne-se o Sinédrio. Naqueles dias, no ano 36 da nossa era, as autoridades judaicas deviam sentir-se mais livres, porque Pôncio Pilatos acabava de ser chamado a Roma, para explicar algumas violências recentes e muito flagrantes, e defendia-se mal perante Calígula. É um momento oportuno para assestar um golpe mortal na seita em expansão. Estevão é trazido da presença dos juízes. Nem por um instante pense em salvar a cabeça. Não trata de defender-se, mas de gritar a sua fé, tão alto que as suas palavras sejam ouvidas por todos. Essa será a atitude dos mártires. O discurso que pronuncia é belo, cheio de rigor e de força de raciocínio, ligando a mensagem de Cristo a tudo a que anuncia nas Escrituras, e revelando-a como a conclusão necessária destas. Mas, acima de tudo, o discurso é belo pela sua altivez. Estalam as acusações contra a nação predestinada, mas infiel, que termina o seu longo e arrosado apologético com estas palavras: duro de cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Como os vossos pais procederam, assim também vós, que profeta os vossos pais nos não perseguiram. Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Era demasiado. Os judeus vociferam perante a provocação. Estevão sabe perfeitamente qual é a sorte que o espera. Vê antecipadamente os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Assim o diz: blasfêmia, blasfêmia. Exasperados, precipitam-se sobre ele e arrastam-no para fora da cidade. O procurador romano nada saberá dessa condenação à morte completamente ilegal, e seja como for, já nada poderá fazer. O ímpio receberá a pena dos blasfemos, a lapidação. As pedras voam e atingem um diácono que ora ao Senhor e lhe suplica que perdoe os seus carrascos. A um canto, um jovem estudante fariseu acompanha a cena com um ricto na face. Seu nome é Saulo e encontra-se ali para guardar as roupas dos verdugos. Vede, dissera Jesus, eis que vos envio profetas, sábios e doutores. Neles matareis e crucificareis uns e açoitareis outros em vossas sinagogas. Perseguindo-os-eis na cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Em verdade vos digo, tudo isto virá sobre esta geração. Mateus 23. 30 anos mais tarde, quando Jerusalém se tornar a casa deserta predita por Cristo, a morte do primeiro mártir terá sido resgatada por uma imensidade de dor, mas terá contribuído poderosamente para espalhar a boa nova, dando ao cristianismo o primeiro dos testemunhos assinados com sangue.